igreja, com a paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem diz amém? Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Durante essa semana, Deus tem tratado conosco de forma profunda acerca deste tema deste congresso, que é Adolescentes Transformados pela Palavra de Deus. E cada pregador que passou por aqui trouxe uma porção do Senhor revelada da sua palavra, fazendo aplicações mais diversas desse texto. Que Jesus, quando tinha alguma coisa para falar, ele sempre falava com palavras simples, porém profundas. Ele conseguia, dentro do seu ministério terreno, ser simples e complexo ao mesmo tempo quando ele falava. Conseguia com pouco falar muito, não é? Isso porque ele é a própria palavra, então ele não precisava de arrodeios. Ele falava, como a gente diz, tiro e queda, que ele é o próprio verbo. E neste capítulo aqui, ele vai falar, uma das suas declarações, eu sou, que aparece várias aqui no Evangelho de João, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, sou o pão da vida, eu sou água viva. E uma dessas declarações, eu sou a videira verdadeira. E há tantos significados ao longo deste capítulo, e ao longo dos versículos que falam sobre isto, que às vezes é até necessário que a gente saiba de botânica, né, para entender muitas coisas que Jesus falou aqui, porque como ele é criador, ele sabe de tudo, ele é especialista em tudo. E não é nenhuma novidade Deus utilizar figura de linguagens botânicas para falar com os seus. Principalmente no Antigo Testamento, quando a gente vai folheando, a gente vai observando a quantidade de vezes e de exemplos que Deus utiliza para se referir a Israel através de plantas. Várias vezes o Senhor vai utilizar essa figura de linguagem. Primeiro, veja aí Salmo, peço que os irmãos abram a Bíblia para acompanhar comigo. Salmo 1, verso 3, muito conhecido nosso. O Senhor já vai usar essa figura de linguagem. Aliás, no versículo 1 ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido ou prospera. Então, nós vamos vendo aqui a diferença do homem que não serve a Deus e o homem que serve. Porque o homem que não serve, no versículo final, ele vai dizer como ele é, no versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Então, quem não está na presença de Deus é como palha. Ele fala aqui do coletor de grão que ia abrindo o grão. E no que ele ia abrindo, o grão ia caindo, só que às vezes a palha ficava enroscada. Não dava tempo de ir colocando a palha no saco e separando o grão. Então, eles iam deixando tudo junto. Quando acabava de debulhar, colocava tudo numa peneira, dava uma chacoalhada, e aí aquela palha que estava ainda presa no grão se soltava. E às vezes tinha um ainda meio rebelde que queria ficar, não tinha problema. Ele jogava para cima, e aí o vento soprava, e como a palha é leve, ela ia embora. E o grão, que tem peso, caía novamente na peneira e era levado para o celeiro. Então, o homem que não está na presença de Deus, ele é como palha. Qualquer vento leva ele embora. Por quê? Porque ele não está plantado e ele não tem substância, não tem peso substancial para deixar ele fixo no lugar. Mas o homem que está na presença de Deus, não, ele diz, ele está plantado, é como árvore plantada. E Deus ainda diz o endereço dessa planta: plantado junto a ribeiros de água. Porque todo mundo sabe, até a criancinha sabe que planta precisa de água e sal mineral que ela tira do solo.
Então Deus, quando planta um crente, a primeira coisa que Ele se encarrega de fazer é de disponibilizar um rio de águas ao meu e ao teu redor, porque a gente precisa desse combustível para viver. É a comunhão do Espírito Santo na minha e na tua vida, através da meditação e da prática da palavra. Deus não deixa a gente solto para ser levado pelo vento, e já ouvimos isso aqui hoje à tarde. Deus planta a gente no substrato da terra, e quando a gente olha ao nosso redor e diz: Deus, e agora? Não se preocupe, olhe para baixo. Olhe para o anonimato, olhe para os bastidores. Lá embaixo está a tua raiz sugando o que tu precisa de água. E a água vai subindo por todas as partes da planta e ela vai reverdecendo. Às vezes, porque esse Deus é tão maravilhoso, Ele sabe que crente gosta de muita coisa da parte de Deus, e quanto mais tem, mais quer. Aí Ele diz: tia perreia não, porque fui eu que criei o ciclo da água. Eu faço a água subir de baixo e faço ela descer de cima. Então ela evapora, Ele faz com que a temperatura mude, e quando chega lá na nuvem, ela esfria e congela. Aí depois Ele muda de novo a temperatura, ela derrete e vira chuva. Aí a planta recebe água que está vindo de baixo e recebe água que está vindo de cima através da chuva. Não tem como ficar seco na presença de Deus. Só fica seco quem quer. Só fica morto quem quer. Só é carnal quem quer. Se você deliberadamente dizer: olha, Jesus, eu quero ser um seco, então pronto, você vai ser. Mas quanto mais você clamar, Jesus tem a fonte das águas superiores e a fonte das águas inferiores. Ele manda água na tua direita, na tua esquerda, por cima, por baixo, por dentro, por fora, e você fica encharcado, cheio da comunhão, da presença e das benesses do Espírito Santo. No Salmo de número 92, versículo 14, aliás, antes do 14, vamos ler o 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Eram árvores endêmicas daquela região. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Mais uma figura de linguagem, Deus utilizando planta. E aqui ele especifica qual é a planta: a palmeira e o cedro. A palmeira a gente já conhece, a gente fala muito em nossos cultos, porque ela tem uma flexibilidade muito grande no caule. Por quê? Porque ela estava em regiões desérticas, onde tinha muita tempestade de areia. E tempestade de areia é movida por vento. E é vento forte, é catastrófico. Então ela tinha esse caule flexível, porque o vento fazia com que ela entortasse até bater de novo no chão. Mas depois que o vento passava, ela voltava para o lugar, ela não se partia, né? Porque vento forte não mata crente, irmão. O que mata crente é pecado. Provação torna crente mais forte. É por isso que Jesus fez a gente flexível. A gente entra em qualquer situação e consegue sair dela. Se for fornalha de fogo, a gente entra, não tem problema, e ainda passeia lá dentro. Se for vale da sombra da morte, a gente vai na escuridão, mas escuta o Senhor dizendo: a minha vara e o teu cajado me consola. Se é para estar no deserto correndo de Faraó, a gente corre. E se ficar de frente para o mar, não tem problema. A gente entra no mar porque Deus abre uma porta. A gente sai do mar e continua caminhando para Canaã. Seja qual for a situação que a gente passar, tá bom, Jesus, é difícil, eu vou chorar, eu vou sofrer, mas eu vou passar, porque todo vento é passageiro. E outra coisa, viu? É aquela questão da energia potencial. O vento empurra ela todinha até o máximo que ela pode, mas também quando ele passa, ela sobe de vez. Pá! Pronto, o crescimento é assim. Alguém vai entortando, 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 é só colocando pressão. Mas deixa colocar pressão mesmo, porque depois essa pressão vai reverberar em força, e é com esta força que Deus vai te erguer, e tu vai estar de pé novamente para glorificar o nome dele, não é? Não tem nenhum problema. Sofrimento é apenas para fortalecimento. Mateus capítulo 15, versículo 13, Jesus fala fala uma palavra que é forte. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. É por isso que nós precisamos estar continuamente na presença de Deus. Porque é só através da presença dele que a gente vai perseverar. A gente vai ganhar estabilidade, irmão. Senão a gente vai se tornar passageiros. E aí há outras plantas que o Senhor vai utilizar para mostrar o crente. Há um texto que o Senhor fala através de uma visão
dicotômica, assim, de paradoxo, está lá em Jeremias, capítulo 17, mais uma vez utilizando planta para mostrar a diferença do homem crente para o não crente. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Algumas traduções vão trazer aí tamargueira. Então Deus vai usar Jeremias e ainda vai dizer qual é a planta, que era outra planta de região desértica. Só que ela tinha raiz muito pequena, caules retorcidos, os galhos, e não tinha muita interação com o meio. Então Deus aqui mostra que o homem que confia em outro homem, ele não sabe onde pisa, ele não conhece o terreno onde está. O perigo vem e ele não consegue discernir, porque o homem é falho. E se você confia no homem, você está fadado ao erro também. Só que em contrapartida, no versículo 7, Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha aqui o que se repete lá do Salmo 1. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Então quem não está na presença de Deus, qualquer coisa se desespera, bota a boca no trombone e diz que vai desistir, fica agoniado, fica inquieto. Diferente de quem tem a sua raiz muito ligada à água. O ano está seco, as condições são adversas, mas quando você olha para o cidadão ou a cidadã, reconhece nele a presença de Deus, através de quê? Da folhagem que está sempre verde e do seu fruto dado na estação própria. Porque o que mostra se eu e você estamos na presença de Deus, não é o tamanho da árvore, não é a quantidade de galho, não é nada. O que mostra se eu e você estamos verdadeiramente na presença de Deus, é a qualidade do nosso fruto e a verdura das nossas folhas. Porque tem gente se comportando na presença de Deus como árvore de Natal. Eita, irmão, como assim? Só aparece de vez em quando, uma vez no ano. E quando aparece é cheio de enfeite. Por quê? Porque não tem fruto. Aí tem que preencher o espaço com bola, com estrela, com brilho, com aquelas coisas, para não ficar muito na vista de que ele está seco, está sem vida, está carnal, está em pecado. O nosso amado pastor falou aqui que é culto de arrependimento, de confissão. O crente, ele pode até passar por um problema difícil, é verdade, mas ele deve dizer: Jesus, me perdoa, eu estou seco, eu estou só o pó, eu estou vendo a hora o vento dar e eu ir embora igual cinza, me ajuda. Não é ficar assim escondendo com enfeite, porque o Senhor não te chamou para ser bonsai, não. Jesus não chamou crente para ser planta de ornamentação, porque ele não é paisagista não, irmão. Ele não é design de interior não. Ele chamou crente para plantar crente no deserto e continuar verde, continuar próspero, continuar frutífero, para mostrar que o Deus desta igreja não trabalha baseado em condições, ele trabalha baseado no seu poder, e o seu poder opera em toda e qualquer situação, até mesmo nas adversidades. Porque se a gente fosse planta de ornamentação, estava tudo lá e a gente estava só na sombra e água fresca, está tudo bem. Como diz aí o velho ditado, está tranquilo, está favorável, estou preocupado com nada, não me falta isso, não me falta aquilo, todo mundo passa, me olha, me aplaude, tira uma foto, tira uma selfie. Jesus quer ver crente, irmão, é no meio do nada, no meio do rebuliço, no meio da tempestade, e alguém moribundo passar e dizer: estou com fome, e conseguir ainda retirar um fruto daquela árvore e dizer: rapaz, a terra é seca, mas Deus não fez coisa com a terra não, Deus fez coisa foi com a tua vida, com a tua vida. Porque tem crente que ele parece que é analista, ele fica fazendo relatório, não, porque assim não dá, assim não dá. Oh, irmão, Jesus não está preocupado com a cotação do dólar, se a Inglaterra vai ficar com o Reino Unido, se o Reino Unido vai ficar na Europa, se o partido fechou, se um partido abriu, se a violência está alta ou está baixa, porque o que ele precisa é somente de você para usar. Pronto, você é a matéria-prima de Deus, você como planta e o Espírito Santo dando a comunhão, frutificará na certa, e o nome dele é que será
glorificado. Em contrapartida, o Senhor também vai mostrar aí, lá em Isaías capítulo 61, outra figura de linguagem muito bonita, comparando o crente a outra planta. E essa aqui é muito legal. Isaías 61, versículos, vamos ler o versículo 1 ao 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, todo esse processo que Jesus vem, ele sendo aqui profetizado por Isaías, e tudo isso ele vai fazer de libertação, de renovo, de produção, de vida, para plantar-nos como carvalhos de justiça. Mais uma vez o verbo plantar, veja aí, e mais uma vez uma árvore. Carvalho é uma das madeiras de lei, é uma das melhores madeiras, caríssima. Por quê? Porque é uma madeira que demora para crescer. Leva muito tempo para crescer. Mas também quando cresce, é cheio de firmeza e de rigidez. Há uma coisa que é muito preocupante, há pessoas que creem e outras não. Eu sou meio cético também, com relação a crescimento instantâneo. Crescimento de micro-ondas. É verdade que Deus tem poder para fazer quem Ele quer crescer, aonde e quando. Mas o crescimento que é gradativo, que é paulatino, crescimento feito na base do sofrimento, a probabilidade dessa pessoa se atrapalhar lá no final é quase ínfima. Ainda há, porque é homem, é mulher, e sendo humano está, mais uma vez, vulnerável ao erro. Mas quando há um crescimento que vem de muita tempestade, que vem de muita labuta, mesmo quando cresce e fica robusto, continua lembrando de onde veio. Quando você vê uma pessoa que cresceu muito rápido e se inchou, é justamente isso, é porque não passou pelas etapas, não passou pelo processo, aí não valoriza. Diferente de quem passou pela labuta, passou pelo sofrimento, sabe que tudo custou muita gota de suor, muita gota de lágrima, muito não, muita desvalorização, muita ridicularização. Aí alguém passa e diz: rapaz, que madeira bonita. Mas um dia eu fui semente escondida debaixo da terra, ninguém me via, era só eu e Deus, Deus e eu. Às vezes alguém olha para outros na igreja e diz: nossa, pastor, evangelista, presbítero, superintendente, diácono, dirigente, eu queria ser. Mas vê hoje que é planta, vê hoje que é caule, vê hoje que é frondoso, mas vai com os seus antecedentes, vai fazer uma visita lá no subsolo onde ele nasceu, onde ela nasceu, vai dar um passeio nas noites escuras, nas tempestades, vai dar um passeio nos escanteios, nas calúnias, nos apontamentos. Isso não, ninguém conhece, é porque Deus reservou somente para tu. Mas toda vez que tu olhares para a tua estrutura, homem, mulher, adolescente, jovem, seja quem estiver aqui, até quem nos escuta, lembra-te que um dia tu eras apenas uma célula, tu eras apenas um nada, e Deus foi dizer: eu vou te fazer crescer, eu vou te fazer prosperar, mas é com o meu poder, é com a minha bênção, é com a minha água, é com o meu sal mineral. Ora ao Senhor e dá a Ele toda a glória, transfere a Ele toda a honra. Seja grato pelo seu crescimento, porque Ele prova de que Deus é Deus e de que nós somos nada.